Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos e que a meditação na sua santa palavra venha trazer respostas para aqueles que estão em dúvida com respeito à sua situação em relação ao reino de Deus. Como é que você pode saber se você está vivendo no reino de Deus ou no reino deste mundo? Como? É simples. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus e entende a sua mensagem, o Espírito Santo fala com você, então você sabe com precisão em que reino você está. O reino de Deus ou no reino deste mundo? Veja só, eu gostaria de pedir para você, neste momento, pegasse a sua Bíblia. Aliás, todo dia que você vier meditar conosco, pega a sua Bíblia, porque a gente sempre está mencionando aqui textos que o bom é a pessoa ler comigo para poder pegar o espírito da palavra, o espírito de Deus, para que você então possa compreender perfeitamente aquilo que Deus quer de você, quer para você. Então, nós temos falado sobre o reino de Deus, muito sobre o reino de Deus. E se ficarmos falando o resto da nossa vida, não vamos concluir, porque o reino de Deus é grande, é como Deus, é grande, cabe todo mundo, cabe todas as gerações. Só que, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar o reino de Deus. E elas entram sempre, normalmente, a maioria entra no reino do mal, o reino deste mundo, o reino do inferno. E por isso geme sem esperança do porvir. Geme porque não sabe o que vai acontecer depois da sua morte, que é uma pergunta, um questionamento que o mundo faz. Para onde vai a minha alma? O que acontece depois da morte? Será que nós ficamos dormindo a eternidade? Como que isso acontece? Então, quando você entra no reino de Deus, você tem plena consciência de saber onde você está e para onde você vai. Para onde você vai quando morrer ou quando sair deste mundo, do reino deste mundo. Então, veja só. A Bíblia fala que toda geração, ou melhor, toda criação, toda criatura geme. Toda a criação de Deus, o ser humano geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, vimos que tanto os que estão no reino deste mundo, quanto aqueles que já estão no reino de Deus, gemem, todos gememos. A diferença é que os que estão no reino do mundo gemem sem esperança, sem qualquer perspectiva para onde vai a sua alma. Mas, do ponto de vista da fé nas Sagradas Escrituras, está escrito que aqueles que estão no reino de Deus gemem, mas com a fé, a esperança
e o amor. Falamos sobre isso ontem. Ele tem a fé, a esperança e o amor, que é o Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre justamente isso. Eu queria que você soubesse a sua posição, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a minha palavra, nem eu sei a sua condição, eu sei da minha condição, eu sei da condição da Esther, eu sei da condição das minhas filhas, dos meus genros, daqueles que eu conheço pessoalmente. Mas a condição dos outros, eu não sei. Cada um sabe de si. Então, quem é que está no reino de Deus e quem está no reino do mundo? O reino do mal, o reino do diabo. Quem? Como é que a gente sabe? Pega a sua Bíblia aí e abra no capítulo 8 do Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. A partir do versículo 31. Vamos ler alguns textos aqui para esclarecer esse ponto. Qual reino que eu pertenço, ô bispo? Qual reino? Jesus responde. O próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, através da sua palavra, iluminada, revelada pelo Espírito dele, responde para você. Por isso que é muito importante que você acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Jesus falava com os seus discípulos e alguns dos judeus que o ouviam também, aderiram à fé, aceitaram Jesus. Então Jesus disse aos judeus, João 8, capítulo 8, versículo 31. Jesus falando com os judeus. Diz assim o texto: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Os judeus representam, na minha fé, na minha visão, na minha ótica, eles representam aqui, esses judeus que a Bíblia fala, representam hoje os religiosos. Seja a religião cristã, seja a religião muçulmana, seja a religião judaica, seja a religião espírita, pertence à religião. Então, aqui são os judeus. Os judeus, quer dizer, os religiosos em geral. Jesus dizia, pois, aos judeus, e ele diz para você, não sei a sua fé, a sua religião, mas ele fala com você. Se vós permanecerdes na minha palavra, quer dizer, permanecer, moldar a vida, viver a vida de acordo com a minha palavra, ter um comportamento de acordo com a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ora, os discípulos de Jesus estavam no reino de Deus. Por quê? Porque eles ouviam e obedeciam a palavra de Jesus. Com licença. Então, verificamos, conferimos que quem permanece na palavra de Deus, na palavra de Jesus, permanece no reino de Jesus. Porque houve a disciplina, a lei, a justiça, a ordem. Houve a palavra de decência,
de retidão, de lisura, de integridade. A palavra de ordem, de disciplina. E seguem. Esse é o reino de Deus. E Jesus continua falando com esses judeus. E conhecereis a verdade, quer dizer, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Jesus estaria dizendo, ou falou. Libertar de si mesmo, libertar dos seus achismos, libertar das suas ideias esdrúxulas, dos seus pensamentos que só trazem dúvidas, medos, insegurança, ansiedade. São os pensamentos, são as palavras que esse mundo oferece. O reino do mundo é o reino da mentira. Você sabe disso. O reino de Deus é o reino da verdade. Então, há uma tremenda, uma enorme diferença, brutal, infinita, entre o reino da verdade e o reino da mentira. Ou não é? Concorda comigo? O reino da verdade é como a luz. O reino da mentira é como as trevas. As pessoas não se enxergam, nem os outros, porque vivem nas trevas. Elas não se conhecem, não conhecem nem a si mesmas, quanto mais os outros. Imagine agora quando as pessoas casam, quando elas casam com outras pessoas que estão inseridas no reino das trevas, no reino do mundo. É lógico que o casamento não vai dar certo. É claro, cada um vai puxar para o lado, porque o reino deste mundo é egoísta, cada um por si. Essa é a lei. Mas no reino da verdade, o reino da justiça, o reino da decência, da disciplina, da ordem, as pessoas aprendem a amar o seu semelhante, porque o espírito do reino de Deus, que é o espírito do amor, Deus é amor, não é? Então, o espírito de Deus, o espírito da justiça, o espírito do reino de Deus, dá amor para a pessoa amar o seu semelhante. É isso que significa o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da verdade, da sinceridade, da integridade, da ordem. Contrariando o reino de Deus, vem o reino do diabo, o reino deste mundo, que é o reino da mentira, da injustiça, da desordem. Cada um por si, o reino do egoísmo. Não é isso? Então, veja só, Jesus não está falando aqui que a verdade do reino de Deus faz libertar as pessoas dos seus achismos, das suas maneiras de pensar errada. Essa é a realidade. Porque você conhece a verdade. Por exemplo, apenas a título de exemplo, o sujeito pisou no meu calo, então, se eu estou no reino da verdade, no reino de Deus, eu vou perdoar aquela pessoa. Mesmo que o meu coração não aceite perdoar. Mesmo que o meu coração bata dizendo não, não, não. Mas na minha consciência, na minha cabeça, na minha mente, eu tenho a mente de nosso Senhor Jesus Cristo,
que é o Espírito Santo, na minha mente é uma questão até de sabedoria, de inteligência, você perdoar. Porque se você perdoa, então você também será perdoado por Deus. Jesus falou isso. Então você anda na verdade, a verdade liberta você de mágoas, ressentimentos e coisa e tal. E você passa a viver uma vida pautada na liberdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. No versículo seguinte, os judeus perguntaram assim, os judeus responderam assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Mentira! Eles foram escravos lá no Egito, como que não serviram? Eles eram escravos. Os judeus eram escravos lá no Egito, 400 anos. Então, ele estava falando uma mentira. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres? Então Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo, servo é escravo, escravo do pecado, é escravo do pecado, é servo do pecado, é refém do pecado. Por exemplo, pessoa que é viciada nas drogas, na bebida, em mulheres, em homens, em prostituições, ela é escrava daquelas paixões que são pecaminosas, que são desordeiras. E isso eu pergunto, combina com o reino de justiça? Combina com o reino da justiça, o reino da ordem, da disciplina, da lisura? Não. Não, claro que não, você sabe que não. Esse é o reino da bagunça. O reino que nós vivemos é o reino da bagunça. É o reino da morte. É o reino deste mundo. É cada um por si. Os mais fortes vencem, massacram, esmagam os mais fracos. Por quê? Porque ninguém é de ninguém. Cada um por si. É o reino deste mundo. Mas no reino de Deus, não. Quando a pessoa é liberta pelo conhecimento da palavra de Deus, então ela vive num outro nível de vida. Outro nível de vida. Outro mundo. É o reino de Deus mesmo. Aqui na Terra. Então, quando a pessoa é liberta do pecado, quer dizer, é liberta do reino do pecado, que é o reino do diabo, que é o reino da mentira, que é o reino da injustiça, que é o reino da desordem, quando ela é liberta, como aconteceu comigo, eu falo por mim, então a pessoa deixa de ser escrava. Ela deixa de ser escrava do pecado. Ela não é mais serva do pecado. Eu não sou serva ou servo do pecado. Eu cometo erros, falhas. A gente, como humano, a gente toma decisões que pensávamos ser certas, mas era errado. Mas, graças a Deus que nós temos a consciência do Espírito Santo, do reino da ordem, da disciplina, e Deus nos corrige, nos ensina. Apanhamos. Você conhece a história da patinha de caranguejo, que eu caí em pecado.
eu comi além, que eu fui glutão, eu fui guloso. Depois eu tive que pedir ajuda do médico, porque eu não tinha fé nem mesmo para mim, para me curar. Mas eu aprendi. Deus permitiu aquilo. Quem vive no reino de Deus passa experiências, dificuldades, problemas e aprende a viver no reino de Deus e sujeito ao rei do reino de Deus. Mas quem é escravo do pecado, quem que vai dirigi-lo? Se é escrava ou se é serva do pecado, o pecado é que é o senhor daquela criatura. Aí, vamos continuar nesse capítulo 8, a partir do versículo 39. Então, vamos pular do 34 para o 39, que diz assim: Responderam os judeus, responderam e disseram a Jesus: Nosso pai é Abraão. Jesus então disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Então, Jesus estava falando com eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não procurariam me matar, porque eu também sou filho de Abraão, descendente de Abraão. Mas por que você quer me matar? Por que vocês querem me matar? Aí Jesus falou: Abraão não fez isso. Abraão não agiu como vocês estão agindo. Pelo contrário, vós fazeis as obras de vosso pai. E então os judeus disseram: nós não somos nascidos de fornicação, quer dizer, não foram gerados fora do matrimônio. Temos um pai que é Deus. Eles consideravam Deus como o pai deles. Temos um pai que é Deus. Então Jesus respondeu para eles: olha, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí do Pai, eu saí e vim de Deus. Ele diz assim: pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele, meu Pai, me enviou. E, de fato, Jesus não veio voando do céu para cá. Ele nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Depois ela teve irmãos, ela teve outros filhos, e ele teve irmãos, como normalmente um ser humano. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? Jesus pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. A pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. Ela está pronta para ouvir tudo. Ela está pronta até para se casar com bicicleta, ouvir a voz da bicicleta, com a árvore, com as coisas. Ela tem ouvidos para ouvir o bebê born, não é isso? Mas não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então,
Então essa pessoa não tem entendimento para entender a palavra de Deus. Ela não entende a palavra de Deus. Ela não tem consciência para poder entender a palavra de Deus, porque ela não tem ouvidos para a palavra de Deus. Ela tem ouvidos para o mundo, para o reino deste mundo, o reino das trevas. É isso mesmo. Ela tem ouvidos para o reino das trevas, o reino da mentira, o reino da desordem, o reino da indisciplina, mas não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus perguntou. E ele mesmo respondeu, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, quem está no reino de Deus fala, pensa, age de acordo com a palavra de Deus. Tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Quem não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus está sujeito ao reino deste mundo, ao reino do diabo, ao reino da indisciplina, ao reino da desordem. Então ele diz, ele pergunta, por que não entendeis a minha palavra, a minha linguagem, a minha palavra, a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. As pessoas querem qualquer coisa nesse mundo, menos prestar atenção na palavra de Deus. Aí Jesus continua dizendo, vós eram judeus, eram religiosos, eles criam, entre aspas, no Deus de Abraão, criam que Abraão era o pai na fé deles. Mas Jesus aqui diz, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Isto é, o pecado. Quem gosta do pecado, quem comete o pecado, serve ao diabo. Por exemplo, a mentira. Vamos falar da mentira. A pessoa diz que é de Deus, que crê em Jesus, que vai na igreja, que é fiel a Deus, mas vive na mentira e com mentiras. Essa pessoa está no reino de Deus ou no reino da mentira? No reino da verdade ou no reino da mentira? Porque o reino de Deus é o reino da verdade. Então, se ela vive, se ela mente, se ela, como se diz, aproveita as mentiras do reino em que está vivendo, é porque ela está vivendo no reino da mentira, o reino do diabo, o reino deste mundo. É isso aí. Bispo, mas aí vem aquela perguntinha que a pessoa diz, mas bispo, nem uma mentirinha? Não, vamos ver aqui no texto. Vamos ver aqui o texto. Vós tendes, disse Jesus para aqueles judeus, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles deram ouvidos à voz do diabo, eles perderam o pai, perderam a comunhão com Deus e foram expulsos do Éden, do jardim da justiça, do reino de Deus. Foram expulsos. E aí veio o homicídio, um filho matou o outro, e aí começou. Porque serviram o diabo, satisfizeram os desejos do pai deles, que era o diabo. Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. A mentira é do diabo. Ele foi homicida. Jesus está falando que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade.
porque não há verdade nele. Veja que Jesus fala no tempo presente. Não há verdade nele. Quer dizer, o diabo existe. Está aí, à solta. Não há verdade no diabo. Enquanto houver mentira no mundo, significa que o diabo está reinando. Essa é a realidade. Quando Jesus falando sobre o diabo, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é muito forte. Quer dizer, se eu minto, eu estou atendendo aos caprichos do diabo. Se eu vivo na mentira, eu estou a viver ou estou vivendo no reino da mentira, sujeito ao pai da mentira, que é o diabo. Quando eu conheci Jesus, eu vivia na mentira. Quando eu conheci Jesus, ele me libertou do império, do reino das trevas, do reino da mentira, do reino do diabo. E eu fiquei livre. Fiquei livre. Sem medo, sem receio. E podendo entrar na presença de Deus, que é luz, qualquer momento do dia ou da noite. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Por quê? Porque eu fui liberto do império da mentira. Eu fui liberto do pai da mentira. Quando uma pessoa fala mentira, ela está usando das armas, ou de uma das armas do diabo. O diabo é o pai da mentira. Não adianta a pessoa ser uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa. Se ela mente, ela está atendendo os caprichos, as vontades, os desejos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Logo, quem vive na mentira, ou com mentira, tem o diabo por pai. Consequentemente, o reino que essa pessoa está vivendo, ou está vivendo, é o reino do diabo. Está aqui escrito, em outras palavras. Leia, pense, medite nestas palavras. Você vai entender perfeitamente, porque aqui há perguntas dos judeus e respostas de Jesus. Jesus é quem fala. Vós, falando para aqueles judeus que diziam que tinham Abraão como pai, quer dizer, o pai na fé. Mas Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Que é mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Por isso ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, e quem profere mentira, obviamente, fala do que lhe é próprio, que é a própria mentira. É mentiroso. Não é isso que a gente fala? Fulano é mentirosa, fulano é mentiroso. Por quê? Falou mentira. E o diabo é o pai da mentira. Agora você pode entender a enorme distância entre o reino da luz e o reino das trevas, entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Há um abismo imenso, ilimitado, infinito, entre a luz, o reino de Deus, e o reino das trevas, o reino do diabo. E quem está no reino de Deus não vive na mentira ou com mentiras. E eu já tive o desprazer de ter colegas meus, pastores, bispos, esposas,
obreiras, obreiros, dentro da Igreja Universal, que mentiram, que viviam na mentira, viviam com mentira. Como é que uma pessoa pode falar no altar uma verdade e fora do altar uma mentira? Como é que ela pode agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo? É possível isso? É possível isso? Eu pergunto a você. Como é que uma pessoa pode viver no reino de Deus e no reino do diabo ao mesmo tempo? Não tem como. Então agora você e mais ninguém sabe da sua situação diante de Deus. Se você está no reino de Deus, se você está no reino do diabo. Se você está no reino da verdade, no reino da justiça, ou se você está no reino da mentira, o reino do mundo, o reino do diabo. Agora você sabe quem é o seu pai. Se ele é verdadeiro ou se ele é um mentiroso, ou inventou o criador, pai da mentira. Minha amiga, meu caro amigo, eu sei que esse discurso no mundo de hoje parece até que é semear na areia. É difícil, mas é a realidade. Porque nós vivemos num mundo contrário à decência, à ética, à disciplina, à ordem, à família. Isso mesmo. Nós estamos vivendo num mundo que é contra a família, que bate de frente contra o homem ter uma só esposa, uma mulher ter um só marido e os seus filhos, e ter o seu reino de Deus disciplinado, ordeiro, vivendo dentro de uma integridade, da sinceridade. Isso é utopia no dia de hoje. Por quê? Porque o reino da mentira, o reino de Satanás, do pai da mentira, avança no mundo inteiro, em todo o mundo, em todos os lugares, inclusive dentro de igrejas. Eu posso falar isso com vocês. Eu tenho autoridade. Muitos pastores saem porque estavam tentando agradar gregos e troianos, tentando agradar a Deus e o diabo. Não serve para trabalhar conosco. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Das duas, uma. Qual que você quer? O que você quer seguir? Mas ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E Jesus disse, para que a gente possa ganhar, entrar no reino de Deus, a gente tem que morrer para o reino da mentira, o reino deste mundo. Se não morrer, e não nascer da água, que é o batismo de arrependimento, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de decência, disciplina, ordem, lisura, honestidade, integridade, verdade. O reino de Deus é o reino da luz. E você agora sabe, aqui nesse texto, fala claramente a que reino você pertence. A que reino cada um de nós pertence. Ou não é? Bem, confira isso aí, por favor. Leia esse texto aqui de João, capítulo 8, desde o versículo 31 até o versículo 44. Leia, releia, medite, pense, pese, questione. Meu Deus, eu não entendi isso aqui. Me explica isso aqui. O Espírito Santo vai te ensinar. Você mesmo vai receber informação direta dele. Porque ele é Espírito da palavra de Deus. É o Espírito da palavra de Deus.
Então, faça isso, você vai entender melhor do que tudo que nós falamos aqui. Mas uma coisa é certa: quem está no reino de Deus está definido. E quem está no reino deste mundo, do diabo, da mentira, pode se libertar. Há chance, claro. É o que Jesus falou. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.